Olá, hoje nós vamos nos encontrar para trabalhar o mapa conceitual da disciplina Leitura, Interpretação e Produção Textual. Nesse mapa conceitual, você vai poder acompanhar o desenvolvimento dos principais conceitos, dos principais temas relacionados à disciplina. Certamente que isso é uma orientação para o seu estudo, não é? Você quer saber em que eu me foco nessa disciplina, o que eu estudo nessa disciplina para que eu obtenha um resultado melhor. Então, o mapa conceitual vai ser esse guia. Vamos lá. A nossa disciplina é Leitura, Interpretação e Produção Textual. Então, como eu já disse anteriormente, ela é uma disciplina que o nome dela já diz do que ela vai tratar, tá? Mas, certamente, não é, no campo da leitura, da interpretação e da produção textual, nós temos um universo. Desse universo, o que nós vamos tratar nessa disciplina aqui na FAMetro? Bem, nós vamos começar com uma categoria maior, como vocês podem ver, que é a própria questão da leitura, da interpretação e da produção textual. Nós vamos avançar e a nossa primeira unidade, a gente trabalha com a leitura. Dentro de leitura, o que nós trabalhamos? Bem, nós vamos trabalhar a questão das técnicas de leitura. Quais são as técnicas de leitura que eu utilizo para realizar essas leituras? Na universidade eu não posso simplesmente ler do jeito que eu quiser. Eu preciso ler para cumprir algo que o professor pediu. Então, dependendo do que ele me pediu, a minha técnica de leitura pode ser diferente. Então, nós temos 3 técnicas de leitura. Nós fazemos uma leitura estrutural, uma leitura interpretativa e uma leitura crítica. Nessa leitura estrutural eu vejo, não é, apenas o texto em si, a estrutura, a divisão, os parágrafos. Na leitura interpretativa eu vejo o tema, eu vejo ideia principal, secundária, vocabulário, principais ideias, conclusões a que ele chega, problemas que ele levanta. Na leitura crítica, eu já avanço, faço uma leitura mais aprofundada, discuto essa leitura que eu estou fazendo com outros campos do conhecimento. Além disso, nós vamos estudar a questão do contexto, não é? O contexto da leitura, o que vai me favorecer até mesmo a compreensão desse texto, não é? E aí nós vamos estudar os pressupostos e os subentendidos. Outro campo da leitura que nós vamos analisar é a questão da linguagem. Nós temos leituras diversas que envolvem diversos tipos de linguagem. E aí vamos verificar a leitura não verbal, a híbrida e a leitura verbal. Finalizando aí, né, então nós temos 3 campos da leitura que vão se subdividir, e são 3 campos que são importantes exatamente para que eu consiga, não é, me situar e verificar que tipo de leitura eu vou fazer, o que eu tenho que retirar, não é, desse campo da leitura para eu ter uma boa compreensão. A nossa próxima unidade é a interpretação, não é, dentro aí, olha, da nossa disciplina, não é? Já vimos ali em cima, vimos aqui, não é, todo o campo da leitura, como é que ela se dá. Vamos agora para o campo da interpretação. Na interpretação, nós vamos trabalhar primeiramente o sentido das palavras. Por quê? Porque nós precisamos saber, não é? Essa palavra, ela está no seu sentido real ou ela está no seu sentido figurado? Se ela está no seu sentido real, que é denotação, então a leitura já vai se tornar um pouquinho mais fácil, porque o sentido daquela palavra já está dado.
Se ela tem um sentido figurado, então é a conotação. Neste caso, eu vou ter um trabalho a mais. Por quê? Porque eu preciso compreender esse sentido figurado que está sendo trabalhado. Eu preciso transpor do sentido figurado para o sentido real. E só então é que eu vou poder compreender, entender, não é? Interpretar aquele texto. Então, no campo da interpretação, nós vamos estudar aí o sentido das palavras. Também vamos estudar as tipologias textuais. Quais são os tipos de texto que eu preciso estudar para que, então, eu já saiba, não, olha, esse tipo de texto, o assunto principal dele é esse. Então, eu já estou, não é, me encaminhando para uma interpretação. Esse tipo de texto, ele trata desse assunto dessa forma, ele se organiza dessa forma, ele se compõe dessa forma. Então, eu já começo a fazer uma interpretação desse texto com mais profundidade. Por quê? Porque eu sei como esse texto se organiza. Então, nas tipologias de texto, nós passamos pelas 5 tipologias. Vimos a injunção, que é aquele texto da ordem, né, das receitas culinárias, a narração, que conta as histórias, que conta os fatos, a dialogal, né, aquele que estabelece diálogos, né, duas pessoas falando, a descrição, a caracterização das pessoas e das coisas, e a dissertação nós vimos de forma mais aprofundada. Inclusive, nós temos uma unidade, na verdade, 2 unidades para tratar do texto dissertativo. Por quê? Porque o texto dissertativo, ele é o texto da divulgação científica. Por conseguinte, é o texto da universidade. Ainda dentro da interpretação, nós estudamos os elementos da linguagem. Por quê? Porque eu preciso saber, esse elemento da linguagem, ele está centrado em quem? Ele está sendo feito para quê? Não é? Se o texto é uma linguagem, se o texto ele passa uma comunicação, então, para interpretá-lo, eu preciso saber quais são esses elementos que compõem a comunicação. E nesse caso nós temos aí o emissor, o canal, o contexto, o código, a mensagem e o receptor. Né? Estudamos todos eles, vimos quais são as suas características. Além disso, dentro do campo da linguagem, nós também estudamos as funções da linguagem, né? A função poética, a função conativa, fática, emotiva, referencial e a metalinguística. Inclusive, nós já sabemos, não é, que essas funções elas estão de acordo com os elementos, né? Então, por exemplo, a função emotiva é aquela cujo elemento principal é o emissor. Então, aqui nós temos os principais pontos da interpretação textual, né? Dessa unidade de conteúdo da disciplina interpretação. Outro elemento que também compõe a disciplina é a semiótica. A semiótica, ela é a novidade, digamos assim, do ensino superior. E também ela causa um certo estranhamento, né? O aluno se pergunta, por que eu tenho que estudar semiótica se eu não estou fazendo publicidade, eu não estou fazendo propaganda? Na verdade, a questão da semiótica, ela sempre esteve presente em nossas vidas, ela continua presente, só que hoje ela chega à universidade. Ela chega à universidade através de questões da prova, de questões nos concursos, ela chega até nós através dos vídeos que nós vemos, através de várias propagandas que estão relacionadas à nossa área. Então, nós não podemos mais deixar de lado essa questão da semiótica, da linguagem não verbal, como se isso não importasse e não influenciasse na vida acadêmica.
Então, é por isso que a gente precisa analisar, né, estudar a semiótica. Bem, dentro da semiótica, nós não vamos nos aprofundar nessa ciência. Nós vamos estudar a semiótica muito mais para ter uma abordagem da linguagem não verbal. Da semiótica, na verdade, essa é a parte que mais vai nos interessar nesse momento. Bem, então nós vamos ver o conceito da semiótica e vamos ver que os principais conceitos, não é? A semiótica está ligada à linguagem, ela é uma ciência e vai se voltar para o sentido dessa linguagem. A semiótica, ela estuda toda e qualquer linguagem que produz um sentido. Tá? Então, ela não estuda só a linguagem verbal enquanto produtora de sentido, mas ela estuda toda e qualquer linguagem que vá produzir um sentido. Outro aspecto da semiótica que nós vamos estudar é a questão dos signos. Então, temos ali um bom material, não é, explicando quais são os principais signos que existem socialmente e que todos eles fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, da própria vida acadêmica. E aí nós temos esses signos. Temos o nome, o ícone, o índice, símbolo, sintoma e temos os sinais. Esses são os principais signos estudados. Outro aspecto ainda que vamos estudar, outra unidade que nós vamos estudar é a composição dos parágrafos. Na verdade, nós já estamos aqui na elaboração dos parágrafos, nós já estamos estudando o texto dissertativo. Como eu falei anteriormente, né, bem aqui, quando a gente estudou os tipos de texto, eu informei, o texto dissertativo vai ser aquele que nós vamos estudar com mais profundidade. Então, nós começamos aqui nos parágrafos. Por quê? Porque o parágrafo é a menor unidade de composição de um texto. Se eu sei fazer um parágrafo bem feito, eu sei fazer um texto bem feito. Então, eu preciso construir essa ideia de que um texto ele é feito de parágrafos. Então, eu me dedico a fazer o quê? Um parágrafo. Quando ele está pronto, eu faço outro parágrafo, que vai fazer o quê? Uma ligação com esse parágrafo anterior. Então, eu não posso querer construir o texto. Eu preciso saber que eu tenho que partir do parágrafo. Não é? Uma casa, ela não se constrói assim, vamos pegar aqui e construir a casa e acabou de uma vez só. Não, ela vem aos poucos, tijolo a tijolo, tijolo a tijolo, ela vai sendo montada. É mais ou menos isso na elaboração do texto. Então, por isso, nós vamos estudar os parágrafos. Dentro dessa unidade dos parágrafos, nós vamos estudar a questão da coerência. A coerência está ligada aos sentidos do texto. Quando nós falamos assim, isso não tem lógica, então nós estamos dizendo isso não tem coerência, isso é incoerente. Então é disso, nós vamos tratar de como um texto tem que ficar lógico, tem que fazer sentido, não pode ser absurdo, não pode conter ideias contraditórias, não pode ter informações falsas, não pode fazer afirmações que foram um dia verdades, mas que hoje não são mais. Né? Então, se eu vou fazer essa afirmação de uma verdade do passado, eu vou ter que mostrar embaixo que hoje isso não se configura mais dessa forma por conta disso, disso e disso. Então, eu preciso ter ali, olha, toda uma preocupação com o meu texto para ele ter lógica, para ele ter sentido. E aí nós vamos estudar dentro dos parágrafos ainda a coesão. A coesão é uma parte fundamental dos parágrafos. Sem coesão eu não tenho texto. Sem coesão, pode esquecer. Sem coesão, fica aquele texto que o professor coloca lá do lado, sem sentido, que o professor coloca um monte de interrogação,
Pois é, quando o professor coloca um monte de interrogação no teu texto, ele está dizendo, olha, não tem coesão. Se não tem coesão, é automático, não vai fazer sentido, ou seja, não vai ter coerência. Então, a coesão é ponto fundamental. O que a questão da coesão vai tratar? Repetição de palavras, repetição de conjunções, falta de conjunções, conjunções inadequadas, falta de pontuação. Tudo isso aí está relacionado à coesão. Então, nesta unidade dos parágrafos, nós vamos estudar a coesão e vamos estudar, olha, a coesão referencial, que é a responsável por eu não ficar repetindo a mesma palavra. Aqui dentro de coesão referencial, eu aprendo técnicas para eu não repetir palavras. E coesão sequencial, aquela coesão que faz o meu texto caminhar, que faz o meu texto progredir, tá? Que é feito a partir das conjunções. E a coesão temporal, não é aquela, olha, ontem, hoje, amanhã. Então, vou mostrando como é que o fato foi se dando ao longo do tempo. Bem, além disso, nós também vamos estudar diversas técnicas de elaboração de parágrafo. Tá? São muitas técnicas. Aqui eu trouxe para exemplificar apenas 3. A citação, a história e a enumeração. Mas elas são diversas, não é? Nós estudamos na aula mesmo, nós estudamos todas elas. O material tem todas elas e exemplos. Tá? É importante que vocês vejam que essas técnicas aqui, elas são utilizadas dentro da universidade, não é assunto de escola. Não é aquela, eu só faço isso aí quando eu quero passar na redação do vestibular. Não. Tanto que no material, os exemplos que foram retirados de artigos científicos, para que vocês possam perceber que isso é parte da universidade, é real. Bem, outro elemento, aí já vamos estudar o texto dissertativo, né? Como nós já vimos toda a organização dos parágrafos, agora nós vamos estudar a composição do texto por completo. Nós vamos ver a questão da estrutura, como é que ele se estrutura, o que é que eu faço na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Vejo como é que eu organizo isso aí, qual é a função de cada parágrafo desse. Também nós vamos estudar a questão dos textos que estão presentes na universidade. Alguns gêneros de textos, eles se incorporam aos textos dissertativos e a universidade utiliza esse tipo de texto. Então, nós vamos estudar o texto de opinião, texto de informação e a resenha. E, por fim, nós vamos ver as etapas de composição desse texto, não é? Como é que eu faço para compor esse texto dissertativo? Bem, primeiro eu planejo. Planejamento é fundamental para que o seu texto dê certo. Planejamento. O planejamento é a etapa pré-textual. Depois eu executo, eu produzo o meu texto. Etapa textual. E depois eu reviso, eu corrijo o texto. Etapa pós-textual. E aqui é bom enfatizar, não é, que para que você cumpra essas 3 etapas, você vai precisar cumprir o tempo mesmo, né? Fazer no tempo certo. Não dá para você fazer a toque de caixa, não dá para ser aquele trabalho que o professor te deu um mês para fazer, mas você faz no dia anterior. Aí no dia anterior não vai ter nem etapa pré-textual, nem pós-textual. Você vai sentar e vai fazer o texto, né? E seja lá como é que ele vai sair daquele jeito, vai ser entregue daquele jeito. Tá? Aí você não está, cuidando da sua formação. Você está fazendo de qualquer jeito. Mas
um bom texto, ele precisa de planejamento, quais são, o que eu vou fazer, sobre o que ideias eu vou defender. Depois que eu planejo, aí sim eu monto meu texto. Terminei de montar, agora eu corrijo. Eu corrijo o quê? Eu vejo repetição de palavras, e aí eu já vou fazendo as trocas. Eu vejo se eu esqueci acento, se eu esqueci pontuação. Então, tudo isso aí é importante. Bem, aqui, olha, vocês vão ver que nós temos muita coisa, não é? Para estudar. Vocês foram vendo que aos poucos, não é, o quadro foi ficando cheio, não é? Muita coisa, tá? Mas tudo isso aqui, no tempo certo, tudo isso aqui, você cumprindo no tempo certo, você vai conseguir aprender, você vai conseguir ler os exemplos, você vai conseguir fazer os exercícios e vai se apropriar desses conceitos, tá? Então, aqui você tem um direcionamento, não é, do seu estudo, do que você deve seguir para estudar. Tenham boa sorte, se dediquem e até mais.